Aula sendo gravada a partir de agora. Hoje é 27 de agosto, uma quinta-feira, nono ano A. Gente, ontem à noite, então, nós vimos sistema de equação do segundo grau, né? Pegamos ali o sisteminha e começamos a resolver pelo método da substituição. Então, treinamos dois, é uma resolução longa, né? Ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, né? Ela dá um certo trabalho. Agora nós vamos dar um passo a mais e vai trazer um certo desconforto, né? Uma situação problema de matemática, principalmente aí agora com o sisteminha de equação, ela traz um certo desconforto aí, porque ela exige um pouquinho de pensamento. É um processo onde a gente chama de abstração mental, né? Onde começa a desenvolver um pouquinho da capacidade de abstração aí. Por que é preciso abstração? Nós vamos ter que ler o problema, identificar uma incógnita, né? Ou seja, eu preciso dar um significado para uma incógnita que esteja relacionada ao meu problema. Depois que eu criei essa incógnita, eu preciso montar uma equação, né, que tenha relação com o meu problema. E aí sim, depois disso, eu começo a aplicar as técnicas de resolução. Então, é um processo que vai trazer um certo desconforto, né, porque ele é uma coisa de cada vez, né? São várias funções mentais aí que exigem uma certa carga de pensamento aí, de energia e que traz um certo desconforto. Então vamos dar uma lida aqui, vamos ver se a gente consegue achar alguns caminhos juntos aqui. Então, exercício 1, página 35. Um professor doou 600 livros de sua biblioteca para que fossem distribuídos igualmente entre certo número de escolas públicas. Então, observe assim, ó, quando você lê um problema, você tem que separá-lo em partes. Às vezes, nessa primeira frase aqui, você já tira algumas informações, né? Não é igual história, por exemplo, que você lê o contexto todo e depois você começa a desenvolver algumas informações e tal. Não, aqui matemática você sempre vai por partes, né? A primeira frase ali, às vezes já sai algumas informações. Então, olha só, 600 livros foram distribuídos igualmente entre um certo número de escolas. Então, eu já sei quantos livros são, mas eu não sei quantas escolas são, né? Ok. No dia da distribuição, faltaram 5 representantes das escolas convidadas. Então, veja, mais uma informação importante. Eu tinha uma quantidade de escolas que eu não sei quantas, e aí no dia da distribuição dos livros, dessas escolas iniciais, 5 não foram. Bom, então, cada representante da escola que compareceu recebeu 20 livros a mais do que o previsto, o que é óbvio, né? Se eu tenho menos escolas participando da distribuição, então elas vão receber mais livros, né? Então receberam 20 livros a mais do que o previsto. Determine o número inicial de escolas convidadas. Então veja que dá para a gente dividir ali em pelo menos 3 partes esse problema. Em cada uma delas a gente vai refletindo para construir, primeiro, a nossa incógnita, o que é que eu quero descobrir, e depois a minha equação. Alguém consegue me dar um caminho para a gente iniciar essa resolução? Alguém identificou alguma coisa ali para a gente iniciar a resolução? Não tenho a menor ideia. Difícil, né? Ronaldo, eu só pensei na escola CX e menos 5 por causa que faltaram 5, né? Legal. Olha aí, já é um começo. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. A Duda está me dizendo que
a quantidade inicial de escolas, é igual a X. Ótimo, identificamos a minha incógnita. É o que eu quero descobrir. Então, a minha quantidade inicial de escolas é X. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Ficou horroroso, mas tá bom. A quantidade inicial de escolas é X. Aí, Duda, você observou também que no dia da distribuição dos livros não foram essa quantidade X de escolas, faltaram 5. Então, no dia da distribuição, eu vou escrever aqui, ó, na distribuição foram X menos 5. X menos 5. Beleza? Já temos um início para o nosso problema. É assim, identificamos a variável, né? Então, lá, um professor doou 600 livros de sua biblioteca para que fossem distribuídos igualmente entre certo número de escolas públicas. Então, dali eu já sei, ó, quantas escolas são? X, né? E aí eu teria ali a distribuição, seria 600 dividido por X, ok? Né? Eu tenho 600 livros, vou distribuir para X escolas. Então, só 600 dividido por X. No dia da distribuição, faltaram 5 representantes das escolas convidadas. Então, na distribuição, eu tenho X menos 5. Consequência. Cada representante da escola que compareceu recebeu 20 livros a mais do que o previsto. Agora, o meu objetivo é montar a equação. Como que eu consigo fazer isso? Vamos ver se alguém me dá uma luz aí. O que, Ronaldo? Preciso montar a equação. Eu já tenho ali a minha incógnita, né? A minha interpretação do problema, e agora eu preciso montar a equação. X igual a X menos 5? X igual a X menos 5? Olha só, vamos ver se eu Não, não é. raciocínio. A quantidade de escolas iniciais é igual à quantidade de escolas no dia da distribuição? É isso que você escreveu, entendeu? Não, cara. Não, não é. Beleza. Não tem problema nenhum, Gustavo. É assim mesmo. Às vezes a gente monta a equação errado, o importante é perceber que está errado, até a gente achar um caminho. 600 dividido por x menos 5? 600 dividido por x menos 5. Ok. 600. No dia da distribuição, então, eu fiquei com 600 dividido por x menos 5. Não é? Eu tenho x menos 5 escolas, né? O meu total de escolas, e aí eu fiquei com 600 dividido por x menos 5. Já é um passo a mais. Tá indo bem, Duda. O que mais que dá para eu pôr ali? Olha só as informações que eu tenho, né? Eu tenho que no início, por exemplo, era 600 livros e eu tinha X escolas. E no final, como consequência, as escolas ficaram com 20 livros a mais do que o previsto inicialmente. Essas informações aqui, esses dados vão ter que entrar na nossa equação. Ronaldo, Oi? posso chutar Claro? uma equação? X é igual a 600 e x menos 5 é igual a 600 mais 20? X igual a 600 e o que mais? X menos 5 é igual a 600 mais 20? X menos 5 igual a 600 mais 20. Ok, vamos pensar no que é que você quis dizer com essas equações aqui. Você está dizendo, ó, olha só, nós escrevemos aqui que a quantidade inicial de escolas é X.
E aí você já iniciou aqui, ó, dizendo que eu tenho 600 escolas. Essa informação tem fundamento? Ué, mas é do livro, não é da escola que eu quis dizer. Não, Tipo, o número de escola vai ser igual à quantidade de livro recebida. eu não Aí te, o depois, número de... nem eu tô entendendo o que eu tô fazendo, tá bom? Não, tá Ô, certo. Ronaldo, É isso, vamos jogando ideias. É isso. Eu só quero te mostrar o seguinte, Lívia. Eu tenho X escolas inicialmente. Se eu escrever que X é igual a 600, eu estou dizendo que eu tenho 600 escolas inicialmente. E não é isso. Eu tenho 600 livros inicialmente. Entendi. Beleza? ô, Ronaldo, Ronaldo, Vou dizer. não pode criar uma outra incógnita para falar dos livros? Pode, até poderia. Eu só não sei se a gente vai chegar num caminho muito interessante, muito viável, assim, vamos dizer. Eu acho que esse caminho que a Duda me deu aqui é um caminho que a gente está chegando em algum lugar por enquanto. Quantidade inicial de escolas é X, e no dia da distribuição eu fiquei com X menos 5 escolas. Ela me disse, Ronaldo, desculpa. vou falar, Talvez 20 mais x menos 5? 20 mais X menos 5, 20 mais X menos 5. Isso aqui que você escreveu, vamos interpretar, ó. 20 mais X. X é a quantidade de escolas inicialmente. Menos 5. Consegue ver alguma lógica no que você escreveu? Ou seja, a quantidade inicial de escolas mais 15, né? Porque 20 menos 5 vai dar 15. X mais 15. Deixa eu ajudar um pouquinho, vamos lá. Deixa eu ajudar um pouquinho. Olha só, eu tenho 600 livros inicialmente. 600 livros. Vou só apagar aqui um pouquinho que você escreveu, porque a gente já vai usar essa informação também. Eu tenho 600 livros inicialmente. A minha previsão era o quê? De dividir por X escolas, não era? Inicialmente. Sim. Beleza, ó, eu tenho 600 livros, eu iria dividir por X escolas. Então, 600 dividido por X. Isso era a minha previsão inicial. Sei lá, daria 40 livros por escola, 110 livros por escola. Eu não sei quantas escolas tem ali, né? Mas daria uma quantidade de livros ali. Eu sei que esse resultado aqui, ó, de 600 dividido por x, vai ser igual a quê? Aquilo que efetivamente aconteceu. Olha só, no dia da distribuição, eu fiquei com 600 dividido por x menos 5, x menos 5. Esse resultado aqui, ele vai faltar uma informação aqui. Vamos comparar esses dois lados da equação. Quando eu digo que é uma igualdade, vamos ver se eu consigo fazer vocês observarem o que está faltando aqui. Quando eu comparo essa igualdade que eu construí ali, 600 livros inicialmente, dividido por X escolas que eu tinha, vai dar uma quantidade de livros por escola. Se eu pegar essa quantidade de livros, que é 600, e dividir por X menos 5 escolas, vai dar o mesmo resultado? Vamos ver se eu consegui me fazer entender aqui. Olha só o que eu escrevi. Eu escrevi uma igualdade. 600 dividido por x é igual a 600 dividido por x menos 5 escolas? Igual não é.
Por que que não? Olha Ah, só. porque vai sobrar 5 escolas? Isso. Olha só, na primeira equação, no primeiro membro ali, eu peguei os 600 livros e dividi por X escolas. Vamos supor que sejam 10 escolas. 600 dividido por 10 daria uns 60 livros para cada escola. No segundo membro, eu tenho x menos 5. Então, seria 600 dividido por 10 menos 5, que é 5 escolas. Perceberam que a equação que eu escrevi ali está faltando algum dado porque ela não é igual? Elas não são iguais, né? Estão conseguindo acompanhar, Gustavo? Entendeu até aqui? Não compreendi muito bem essa sua ideia, não. Então vamos lá, vamos de novo. Ó. Olha o que eu estou escrevendo aqui. Eu estou escrevendo uma coisa que está faltando um dado, tá? 600 dividido por x escolas. Consegue interpretar o que eu quis dizer ali? 600 dividido por x escola. Era isso inicialmente, não era? Sim, sim. Tem que Beleza. dividir o número de livros pelo tanto de escolas. Quantidade de livros dividido pelo total de escolas que eu tinha no início. Eu estou dizendo que essa quantidade de livros por escola é igual a 600 dividido por x menos 5. Ou seja, estou dizendo que a minha quantidade de livros dividido pela quantidade de escolas que foi efetivamente na distribuição é igual à quantidade de livros que eu teria na minha previsão. Essa igualdade que eu escrevi está errada. O que é que está faltando eu escrever ali para ficar uma igualdade? Que ali no 600 tem que aumentar 20 Isso. Em qual dos membros? no segundo membro. No segundo? No primeiro? Em qual das duas situações as escolas vão receber mais livros? Aqui, Mas na distribuição. isso. No dia da distribuição elas vão receber mais livros, não é? Mais livros comparados à previsão. Então, esse mais 20, Gustavo, esse mais 20, ele vem aqui no primeiro membro. Porque é aqui que tem menos, para ficar uma igualdade. Olha só. Esse 600 dividido por x menos 5 vai dar uma quantidade maior do que o que estava previsto, não é? Por escola. Sim. Essa quantidade é de 20 livros cada escola. Então, se eu pegar a minha previsão, que era 600 dividido por x, e colocar 20 livros a mais por escola, eu fico igual àquilo que aconteceu no dia da distribuição, que é 600 dividido por x menos 5. Mas na distribuição não foi 620? Não. Não, na distribuição eu só tenho 600 livros, ó, sempre. No dia da distribuição, cada escola que compareceu recebeu 20 livros a mais do que o previsto. Vamos supor assim, ó, que na minha previsão, cada escola receberia 60 livros. Cada escola. A cooperativa recebeu 60, o Nelson Fernandes receberia 60, o Nejareta 60, cada escola receberia 60. Como faltaram algumas escolas, então elas não vão mais receber 60, elas vão receber 80 livros, 20 a mais. Entendeu? Agora entendi. Beleza? A Bia tá aqui. Cadê a Bia? Tô aqui, Ronaldo. Compreendeu a ideia aqui, Bia? Compreendi. Beleza. Lívia, Oi, conseguiu pegar aqui a ideia? mais ou menos. Olha só, eu tenho 600 livros e eu tenho que dividir por X escolas. X escolas. Vai dar, na hora que eu faço essa divisão, 600 dividido por X, vai me dar um resultado, uma quantidade de livros por escola, não vai? Acho que vai.
Tem que dar, né? 600 livros dividido por 10 escolas daria 60 livros por escola, né? Então, se eu dividir pela quantidade de escola, vai me resultar numa quantidade de livros que cada uma terá direito. Isso na previsão. Na previsão. Porém, na prática, no dia da distribuição, eu fiquei com menos 5 escolas. Então, na hora de fazer a divisão, eu tenho 600 dividido por x menos 5. Beleza? Aham. Ok. Então, é isso que eu tenho até aqui. Deixa eu apagar aqui e a gente vai montar a equação de novo. 600 dividido por x menos 5. Aqui, no primeiro membro, eu tenho na previsão, né, inicialmente, uma quantidade de livros por escola, e aqui eu tenho no dia da distribuição, ou seja, na realidade, né, na prática, o que efetivamente aconteceu, né, 600 dividido por x menos 5. Para que isso seja uma igualdade, eu monte a minha equação, eu sei que, ao fazer essa divisão aqui, ó, para cada escola, resultou 20 livros a mais daquilo que estava previsto. Nessa divisão de 600 dividido por x menos 5, resultou 20 livros a mais por escola do que estava previsto inicialmente. Ou seja, se eu pegar aquela previsão, ou seja, aquela divisão inicial, e acrescentar 20 livros por escola, eu tenho uma igualdade. E aí eu monto a minha equação. Gente, é um pouquinho difícil, tá? Vocês devem ter começado a montar sisteminha de equação assim, lá no 7º ano. Eu não sei como era o material do COC, mas eu estou vendo do SAS, que é onde começa a construir essa ideia de resolução de problemas, que depois isso vai avançando para situações realmente práticas, né? No ensino médio. Então, é um passinho de cada vez, não é tão simples, é um processo lento, tá bom? Então, a gente precisa ir entendendo o problema, o enunciado, e aí começando a jogar os dados, as informações, até que eu consiga montar uma equação que tenha uma referência lógica, né? Bom, montei a minha equação. 600 dividido por x mais 20. Agora eu vou fazer bonitinho aqui. Tudo numa cor só. 600 dividido por x mais 20 é igual a 600 dividido por x menos 5. Agora a gente tem que resolver. Como é que eu resolvo isso? Fazer MMC ali no primeiro membro? Isso, faz o MMC ali. Pode fazer. Quem é o MMC no primeiro membro? X. O x. Então aqui embaixo é o 1 e o MMC é o x. Divide pelo de baixo, multiplique pelo de cima. X dividido por x vai dar 1. 1 vezes 600, 600. X dividido por 1 dá x, vezes 20, 20x. Ok? Então, 600 mais 20x. O que eu faço aqui agora? Multiplica em cruz.
multiplica em cruz. Multiplica em cruz. E aí vai cair numa equação de segundo grau. Pessoal, todas as aulas até ontem já estão disponíveis no YouTube. Até a semana passada eu já joguei para o Classroom, mas as dessa semana eu já consegui jogar também, pelo menos para o YouTube. E essa aqui está sendo gravada, depois eu vou disponibilizá-la de novo. E aí você consegue, se quiser, retomar o raciocínio para montar a equação, tá bom? Já, como eu disse, não é simples, não é fácil. Essa parte aqui da matéria eu concordo que é difícil, mas é um processo importante para a gente ir, ao longo do tempo, desenvolvendo esse raciocínio, que é o grande charme da matemática, e é onde ela realmente vai desenvolvendo a capacidade de pensamento, né? Para depois a gente chegar para situações realmente práticas e concretas, né? Que a gente chama de matemática aplicada. Bom, ao multiplicar em cruz, eu ficarei com 600x igual x menos 5, dentro do parênteses, que multiplica 600 mais 20x. Agora tem que aplicar o chuveirinho. Agora aplique o chuveirinho. Iris. A Iris está aqui? Isabela Lencioni. Tô aqui. Como é que tá aí? Passando mal? Oi? Como é que tá aí? Tá entendendo? Tá passando mal com o exercício? Como é que tá aí? Mais ou menos. Causa um desconforto, né? É difícil, velho. Mas a gente vai chegando lá, viu? Devagarzinho. Duda Moda, como é que tá aí? Ah, tá indo, Ronaldo. Legal. Tô aplicando a distributiva aí, né? O chuveirinho. Já apliquei. Beleza, vamos lá então. Me ajudem aí, para eu não... Se eu não cometo nenhum erro aqui também. 600x igual. Primeiro eu vou começar pelo x, ó. X vezes 600. 600x. Ok? X, Ok. x vezes 20x. 20x X ao quadrado. ao quadrado. Ok. Agora eu vou para o 5 aqui. Vou mudar de cor. Menos 5 que multiplica 600. Menos 3.000. Menos 3.000. Menos 5 que multiplica mais 20. Menos 100x. Menos 100x. Ok. Agora, só arrumar a equação, né, gente? Vamos lá. Arrume a equação aí. Repete aqui os 600x. Os menos 600x para cá. Eu poderia ter feito ao contrário, né? Vamos fazer o contrário. Vamos passar esse 600x aqui, ó. Esse aqui eu vou passar ele para o segundo membro. Fica mais fácil, né? Então aqui eu fico com 20x ao quadrado menos 3.000 menos 100x mais 600x
e passo aquele menos 600x para cá. Tudo isso igual a zero. Ok? Eu só peguei esse 600x aqui, que estava no primeiro membro, e joguei ele para o segundo membro. Só isso que eu fiz. Somos termos semelhantes. Esse 600 com esse 600 desaparece. São simétricos. E eu fico com 20x ao quadrado menos 100x menos 300 igual a zero. Entendeu aqui, Quintino? Tranquilo? Tranquilo. A parte algébrica já está ficando mais fácil, né? O problema é montar a equação inicial ali, né? Depois o desenvolvimento algébrico aqui, acho que vocês já estão tranquilos. Dá para eu simplificar essa equação aí, não dá? Tá com números muito grandes, eles são tudo múltiplos. Divide por 20. Divide tudo por 20. Divide tudo por 20, aqui já facilita a equação. Como que vai ficar? 20x quadrado dividido por 20 fica x ao quadrado. O 100 dividido por 20 dá quanto? 5. 5x. E o 300 dividido por 20? 15. 15. Igual a zero. Olha só como já facilitou a minha equação, né? Ô, Ronaldo, Oi. na verdade, é 3.000 ali, você colocou 300. É 150 também. Isso. 3.000 igual a zero e aqui é 150 igual a zero. Obrigado, Gustavo. Bem observado. E aqui em cima é 3.000 também. 3.000. X ao quadrado menos 5x menos 150 igual a zero. Agora é só desenrolar a equação do segundo grau. Vejam, dá trabalho, né? É uma resolução que não tem fim, né? Mas tem. Uma hora chega no fim. Vou colocar a tarefinha para vocês aqui, enquanto vocês calculam. A tarefa... Tarefinha. Pegar o azul. Tarefa. Exercício 10. Exercício 10. Páginas 43 e 44 da apostila suplementar. São só sisteminhas de equação ali, tá? São 2 sisteminhas, só resolver. Para a gente dar uma treinada. Para me entregar até... Hoje é quinta? Até na segunda-feira. 2 sisteminhas para me entregar até semana que vem. Não vai dar tempo de eu terminar esse exercício aqui nessa aula, tá? Vou deixar para vocês o resultado da equação. X igual a 15, tá? Vocês vão chegar nas raízes x1 igual a 15 e x2 igual a menos 10. Pelo menos é a resposta que eu tenho aqui. x1 igual a 15, x2 igual a menos 10. O menos 10 não convém. Porque a quantidade de livros tem que ser, a quantidade de escolas, né? Precisa ser um número positivo, né? Um número natural ali. Então eu tenho 15 escolas inicialmente. E aí faça uma prova real para você ver.
Isso, a prova real ajuda a gente a entender como que a gente montou a equação, tá? Porque a equação, lembram-se, é um processo abstrato ali. A gente está trabalhando com incógnita. Então, às vezes, é difícil de enxergar. E se você pegar e fazer a prova real, ó, a gente tinha 600 dividido por 15, né, que era dividido por x, então agora vai dividir por 15. Mais 20 tem que ser igual a 600 dividido por 15 menos 5, né, que era x menos 5, por 10. Eu pus 200 ali, é 20. Ok? (600 dividido por 15 dá 40, mais 20, cada escola, então 60. 600 dividido por 10 dá 60, exatamente, a gente tira a prova real. Então veja, cada escola receberia 40 livros. Cada escola ia receber 40 livros. Só que como faltaram 5, então elas receberam 20 a mais, ou seja, 60. Então, por isso que eu acrescentei o 20 aqui no primeiro membro da minha equação, ok? Gente, na próxima aula eu resolvo a equação de segundo grau aqui para a gente conferir, tá? Fica aí para vocês tentarem, que a gente resolve na semana que vem, beleza? Beleza. Falou, gente. Abraço, obrigado pela atenção de vocês, até. Bom estudo. Falou, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau. Falou.